Pulp Fiction é um daqueles filmes que você assiste uma vez e nunca mais esquece. Lançado em 1994, ele marcou o cinema com seu estilo fora do comum, seus diálogos envolventes e uma narrativa que quebra a ordem tradicional. Quentin Tarantino, o diretor por trás dessa obra-prima, conseguiu misturar violência estilizada com humor ácido e situações absurdas de um jeito tão único que até hoje o filme é referência em diversas produções. Mas o que torna Pulp Fiction tão especial não é só o que acontece na história, e sim como tudo é contado cena por cena, com personagens marcantes e momentos que ficam na memória. A estrutura de Pulp Fiction é uma das coisas mais chamativas. Ao invés de seguir uma linha do tempo linear, o filme é contado de forma embaralhada, como se fosse um quebra-cabeça. A gente começa em um momento, depois vai para outro que aconteceu antes, volta para o presente e assim por diante. Isso exige a atenção do espectador, mas também faz com que cada parte da trama seja mais impactante. Esse jeito diferente de contar a história foi tão inovador que mudou o jeito como outros filmes passaram a ser feitos nos anos seguintes. Os personagens são outro ponto forte. Vincent Vega é interpretado por John Travolta e Jules Winfield Bibido por Samuel Alan Jackson. Formam uma dupla que mistura filosofia com crime. Eles são dois matadores de aluguel que conversam sobre assuntos aleatórios enquanto fazem trabalhos perigosos. Isso cria um contraste interessante, porque o filme não mostra apenas a ação, mas também o lado humano e cotidiano dos personagens. Além deles, temos a história da Mia Wallace, de Bruce Willis como Butch, o boxeador, e muitos outros que entram e saem da trama deixando suas marcas. O roteiro é recheado de diálogos memoráveis. Tarantino tem um talento único para escrever. Falas que parecem simples, mas dizem muito. Um exemplo clássico é a discussão sobre o hambúrguer europeu, ou o famoso discurso de Jules, citando um trecho da Bíblia antes de uma execução. Esses momentos, embora muitas vezes banais ou engraçados, ajudam a construir os personagens e dar personalidade ao filme. É o tipo de escrita que prende o público, mesmo quando nada de explosivo está acontecendo na tela. Outro elemento que chama atenção em Pulp Fiction é a trilha sonora. Cada música parece ter sido escolhida a dedo para se encaixar perfeitamente nas cenas. Desde o começo do filme, com a abertura ao som de Mr. Low, até as sequências mais tranquilas, tudo soa como parte de uma playlist que define o tom da obra. A música ajuda a criar a atmosfera certa, seja ela tensa, cômica ou dramática. Isso mostra como Tarantino tem um olhar detalhista para cada parte do seu trabalho. O elenco é outro fator que ajudou a elevar o filme ao status de clássico. Além de Travolta e Jackson, temos Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel e muitos outros rostos conhecidos. Todos entregam atuações marcantes, mesmo quando aparecem por pouco tempo. Isso mostra que o filme foi feito com muito cuidado e que cada personagem, por menor que seja, tem um papel importante no todo. Não há ninguém ali que pareça jogado na história apenas para preencher espaço. Pulp Fiction também é um retrato da cultura pop dos anos 90. Ele traz referências a outros filmes, séries, músicas e até programas de TV. Tudo isso forma uma mistura interessante que ajuda a criar o universo particular em que a história se passa. É como se Tarantino tivesse pegado tudo o que ele amava na cultura e colocado dentro de um liquidificador. O resultado é um filme que conversa com o público, especialmente com aqueles que gostam de cinema, música e tudo o que envolve esse mundo artístico. O impacto do filme foi tão grande que ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes e foi indicado a vários prêmios no Oscar, incluindo o melhor filme. Além disso, ele ajudou a revitalizar a carreira de John Travolta e colocou Tarantino no mapa, como um dos diretores mais importantes da sua geração. A influência de Pulp Fiction pode ser vista até hoje, em séries, comerciais, clipes e filmes que tentam copiar seu estilo único. Mesmo com toda a sua popularidade, Pulp Fiction não é um filme fácil de explicar. Ele não segue regras. Não, entrega tudo mastigado e exige a atenção do público. Mas talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Ele brinca com o absurdo, com o imprevisível, com o exagero e com o cotidiano, tudo ao mesmo tempo. É uma mistura que de alguma forma funciona perfeitamente e se mantém atual mesmo depois de décadas, além de sua estrutura não linear e personagens marcantes. Pulp Fiction também chama atenção pela maneira como trata temas sérios com um toque quase irônico. O filme não tenta entregar uma moral clara ou uma lição de vida evidente, mas ainda assim consegue provocar reflexões profundas. Ao mostrar personagens que vivem à margem da sociedade, Tarantino nos coloca diante de escolhas, consequências e situações que parecem absurdas,
mas que revelam algo sobre a natureza humana. Cada diálogo e cada cena, mesmo as mais bizarras, tem um propósito dentro da narrativa. Um dos exemplos mais interessantes é o arco do personagem Butch, o boxeador interpretado por Bruce Willis. Sua história gira em torno de honra, vingança e sobrevivência. Diferente dos outros personagens, Butch tem um senso de responsabilidade que guia suas ações. Mesmo fugindo com o dinheiro, ele volta para salvar alguém que até então era seu inimigo. Esse detalhe mostra que no meio de um universo cheio de personagens moralmente duvidosos, ainda existe espaço para atos inesperados de coragem. Essa complexidade é o que torna o roteiro tão envolvente. A atuação de Samuel L. Jackson como Jules é outro ponto alto do filme. Ele entrega um personagem que mistura carisma, intensidade e humor como poucos. Sua jornada pessoal é uma das mais marcantes, pois mostra alguém que passa por uma mudança interna significativa. No começo, Jules é um matador frio e confiante, mas, após um evento que ele interpreta como um milagre, começa a repensar suas escolhas e decide abandonar a vida de crime. Essa reviravolta dá profundidade ao personagem e fecha sua história com uma mensagem poderosa sobre redenção. Já Vincent Vega, bebido por John Travolta, oferece o contraste perfeito. Ele é mais impulsivo, distraído e, em certo ponto, até imprudente. Sua trajetória é marcada por pequenas decisões que o levam a um desfecho trágico. Enquanto Jules muda, Vincent permanece o mesmo, preso a hábitos que não o levam a lugar nenhum. Isso mostra como Tarantino brinca com o destino dos personagens de forma sutil, como se o universo que ele criou recompensasse quem aprende com os próprios erros e punisse quem insiste em ignorá-los. A presença de Mia Wallace, interpretada por Uma Thurman, também merece destaque. Ela é carismática, misteriosa e cheia de atitude. Sua famosa dança com Vincent se tornou uma das cenas mais lembradas do cinema, tanto pela trilha sonora quanto pela química entre os dois. Mia é um símbolo de estilo e liberdade, mas também serve como lembrete de que o glamour pode esconder perigos. Sua quase overdose é um dos momentos mais tensos do filme, e tudo isso acontece após um simples encontro que, à primeira vista, parece inofensivo. Outro personagem importante, mas que aparece pouco tempo em cena, é Winston Wolfe. Interpretado por Harvey Keitel, com postura calma e eficiente, ele entra em cena para resolver um grande problema com rapidez e sem drama. A sequência em que ele ajuda Jules e Vincent a se livrarem de um corpo é um exemplo de como Tarantino consegue misturar o bizarro com o engraçado. A forma meticulosa como tudo é tratado, mesmo em meio ao caos, é quase cômica e mostra como o diretor domina o ritmo das cenas, mesmo com tantas histórias acontecendo ao mesmo tempo. Pulp Fiction nunca fica confuso. Tarantino costura todos os momentos com maestria, criando conexões entre personagens e situações que no fim formam uma grande colcha de retalhos coesa. Cada detalhe que parece aleatório em um primeiro momento, depois se encaixa perfeitamente no enredo geral. Essa habilidade de transformar pequenas coisas em peças importantes da história é uma das marcas registradas do diretor. A fotografia e o visual do filme também merecem atenção. O uso de cores marcantes, figurinos estilosos e cenários com uma pegada retrô ajudam a criar o clima único do longa. Tudo parece ter saído de um universo paralelo, onde o tempo é indefinido, misturando elementos dos anos 50, 70 e 90. Esse estilo atemporal contribui para que o filme não envelheça e continue atraente mesmo para quem o assiste pela primeira vez décadas depois do lançamento. No campo da direção, Tarantino mostra total domínio do que quer contar. Ele conduz as cenas com calma quando necessário e acelera o ritmo nos momentos de tensão. O uso de câmeras fixas, planos longos e closes nos rostos dos personagens contribuem para o tom intimista das conversas, mesmo quando os assuntos são banais. Essa escolha dá a sensação de que estamos dentro da história, quase como se estivéssemos ao lado dos personagens em seus encontros e desencontros. Por fim, Pulp Fiction é uma obra que vai muito além do entretenimento. Ele é uma aula de cinema disfarçada de filme de ação. Tarantino não apenas escreveu um roteiro diferente de tudo que existia na época, mas também mostrou que era possível fazer um filme inteligente, divertido e visualmente marcante ao mesmo tempo. Essa combinação é o que fez o longa entrar para a história do cinema como um dos mais influentes de todos os tempos. Em resumo, Pulp Fiction é mais do que um simples filme. É uma experiência cinematográfica que desafia padrões e mostra que o cinema pode ser divertido, provocativo e inteligente ao mesmo tempo. Ele não tem pressa de chegar a lugar nenhum,
mas cada passo que dá é pensado para surpreender. Sei, você ainda não viu? Prepare-se para um passeio insano pelo submundo de Los Angeles. E se já assistiu, sempre há algo novo para descobrir em cada revisão.